Então eu quero que vocês abram em Êxodo 3. Então aqui na minha Bíblia, este capítulo 3 de Êxodo, ele tem por título Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E diz assim: Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E ele levava o rebanho para uma parte distante no deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. E um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo, e todavia a sarça não se consumia. Veja que Moisés, ele estava ali levando o rebanho para apacentar. Ele chegou na distância até chegar a este monte Horebe, que é o monte de Deus. E ali um anjo apareceu, não é? Para ele ali, numa forma de chama de fogo, no meio de uma sarça, né? Que é uma pequena árvore ali. E ele viu que a sarça, né, saía fogo ali, estava incendiada, mas que a árvore não se consumia. Então ele ficou ali olhando aquilo, observando, ficou assim, né, maravilhado. E aí no 3, ele fala: e Moisés disse: eu irei ver esta maravilha, e por que a sarça não se consome? Então ele ficou ali indignado, intrigado, falou: nossa, como é que pode, né? Está ali o fogo, né, aquele fogo ali queimando, mas não consome, né, não pega fogo na árvore, né? Então ele diz assim, no 4: e o Senhor viu que ele ia para ver, e Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E este disse o que ele disse? Toda a igreja num coral só aí? Eis-me aqui. Olha que lindo. É isso aí, nós estamos no propósito do eis-me aqui. E Moisés também teve, né, um chamado, que aqui fala que Deus chamou ele, né? Aqui ele teve um chamado e ele poderia falar: não quero conversa com Deus, não quero saber, que medo de Deus, né? Porque é muito forte a presença de Deus. Imagina ele ouvir a voz de Deus ali, como é que ele não ficou, né? Estremeceu, maravilhado, essa maravilha. Imagina Deus falar com ele ali através daquele fogo ardente, através ali, né, daquela sarça ali, né? E aí eu estudei hoje, desde as 4h30 da manhã até as 10h30 da manhã, eu estudei sobre Moisés. Que pena que eu não posso pregar tudo que eu li. Aí eu tive que fazer um resumo do resumo do resumo. Mas eu fiquei tão maravilhada que eu falei: ai, Jesus, que coisa linda, maravilhosa, eu preciso pregar. Então o nome de Moisés, o significado do nome dele é tirado, porque ele foi tirado das águas. Libertador, porque ele foi escolhido por Deus para libertar o povo de Deus. Estadista, eu não sabia o que era estadista. Todo mundo sabe que a pastora não tem estudo, né? O meu estudo foi de teologia. Aí eu vou lá nas minhas enciclopédias bíblicas descobrir para poder aprender e ensinar para vocês. E estadista quer dizer que a pessoa tem grande habilidade, arte de governar, ideias claras. Olha só a qualidade de Moisés, né? E fala que ele era historiador. Eu fazendo a pesquisa, eu descobri que ele escrevia todos os dias a experiência que ele tinha com Deus. Todos os dias. E aí ele escreveu também, o Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele escreveu do 2º em diante, porque ele nasceu no 2º capítulo, que é esse que nós estamos lendo, né? No 3º aqui, mas ele nasceu no 2º. Então, ele que escreveu. E pelos estudos que eu fiz, umas 7 partes da Bíblia, né? Vamos supor que fosse 10 partes a Bíblia, 7 partes fala do nome dele, da grandeza dele. Ele é muito, né, falado da maravilha
maravilha, né? De tudo que ele fez, das bênçãos, dos milagres, prodígios, tudo que ele fez lá no deserto, né? Então eu fiquei assim, encantada, né? De estudar. Até eu marquei aqui, de lição de casa, para vocês entenderem melhor, para vocês ficarem maravilhados como eu fiquei. Que é muito bom nós lermos a Bíblia em casa, a historinha. Isso é uma história verídica, né? E aí eu quero que vocês leiam o Êxodo, o 1 e o 2. Capítulo 1 e capítulo 2 inteirinho, para vocês entenderem essa parte que eu vou pregar hoje ainda melhor, que eu fiz um resumo do resumo, né? E aqui nesse resumo eu marquei o quê? Que quando Moisés nasceu, o rei, ele falou com as parteiras que todas as criancinhas que nascessem homem, que era para as parteiras matar. E essas parteiras não matou, porque elas eram parteiras de Deus, e elas falaram, não vou matar. E aí ele mandou chamar as parteiras, por que não matou? Aí ele falou, elas falaram o quê? Que as mulheres hebreias, né, que elas tinham parte tão rápido, o parto, que quando nascia a criança, quando elas chegavam lá já tinha nascido. E aí o que aconteceu? Elas deixaram viver os meninos, porque naquela época o rei não queria que o povo de Deus crescesse, estava crescendo em grande número. Então o faraó falou, não, nós temos que arrumar uma estratégia de diminuir esse povoado, principalmente os homens, né? E ali Moisés foi escondido, quando a mãe dele teve ele foi colocado num cestinho, tem até as musiquinhas que as crianças faz tempo que não canta, né? Que louvor, podia ensaiar as crianças para cantar de novo, né? Que fala que Moisés foi colocado num cestinho lá no rio, né? E sentindo frio, as crianças fazem até o gesto, é muito bonitinho esse louvor. E então Moisés foi levado ali pela irmã dele, naquele rio, porque quando ele viu que os meninos, as parteiras deixou os meninos viver, mandou matar os meninos no rio. Toda criança que fosse encontrada era para ser menino, né? Que era para ser encontrado, colocado no rio e matado, morrer afogado, jogado no rio as crianças, né? E as meninas não, as meninas poderiam nascer. E ali, então, o que a mãe fez? Escondeu Moisés durante 3 meses, depois ela colocou num cestinho, colocou no rio, e ele foi levado, a irmã ficou vigiando. Aí quando chegou perto da filha de Faraó, que estava ali com as escravas, lá tomando conta, tomando sol, se banhando ali, elas viram aquele cestinho, foram ver, tinha um bebê chorando. E ela até falou que era um bebê hebreu, né? Mas ela se encantou com aquela criança, era um menino, porque os meninos, ela sabia que tinham jogado no rio, ela falou, não, esse menino é muito lindo, eu vou pegar para mim. E ela pegou e criou ele. Então, Moisés, apesar dele ser hebreu, né, ele era judeu, ele foi criado ali egípcio, né, no meio do palácio ali, ele foi criado. Então, o que aconteceu? Ele foi um homem muito culto, muito estudado, ele teve tudo, a ciência de lá, ele foi preparado, na verdade, ele estava sendo preparado para ser no lugar de Faraó, se Faraó morresse, né? Porque sempre quando morre lá um, veio o outro para tomar conta lá do reinado e tal. Então ele teve toda a ciência, todo o estudo, ele foi uma pessoa culta, né? E isso tudo aconteceu durante 40 anos. A vida de Moisés foi dividida em 3 partes de 40 anos, ele viveu 120 anos. Então a primeira parte é essa parte, que ele foi criado ali, né? Na riqueza, na bênção ali, né, tudo. E um dia ele saiu, quando ele já estava com 40 anos, ele saiu para andar e ele viu como é que o povo dele estava sendo escravizado. Estava ali Faraó escravizando aquele povo, porque ele não queria que crescesse, então ele falou, vamos escravizar. E ele se beneficiava da escravidão daqueles povos, que eles faziam casas, faziam tudo para eles, construções, tijolos, né? E aí ele viu que era coisa assim, absurda, eles eram escravizados mesmo naquele serviço. E ele viu um maltratando um hebreu, né? Um egípcio, né? E aí ele foi e matou esse egípcio. E aí ele escondeu, enterrou na terra, mas depois teve uma pessoa que viu. E aí
questionou com ele, o pai dele ficou sabendo lá, o pai não, o faraó, que seria o avô, né, por respeito, né? E ali queria matar ele, então ele fugiu. Foi quando ele fugiu para Midian. E ali ele viveu mais 40 anos, ele casou, teve filhos, tudo. Mas ele de quem ele era, ele passou a ser apacentando ovelhas, como fala aqui, né? Ele foi apacentar ovelhas. E ali ele ficou esses 40 anos, né? Quando ele estava com 80 anos é que veio o chamado de Deus, que aqui fala agora. Porque nós paramos aqui, na hora que Deus chamou ele disse, eis-me aqui. E depois, os outros 40 anos que ele viveu para inteirar os 120 anos, foi quando ele dirigiu o povo, né? Ele foi adiante do povo para levar o povo a uma terra que emana leite e mel. Então eu fiquei assim muito encantada, eu fui lendo, né? De ver, porque eu até estava comentando com a minha filha do coração ontem, Angélica, e nós estávamos até comentando o eis-me aqui. Porque o eis-me aqui, se fosse pregar mesmo, é muita coisa. O eis-me aqui não é só se converter, não é só se batizar, não é só, sabe, é muita coisa. Você tem que estar disponível mesmo, tem que estar de coração aberto, tem que estar, sabe, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação para a obra, para a sua vida, para a sua família. Você ser realmente homem e mulher de Deus e mostrar que nós estamos aqui para o que deve nós vamos lutar, nós vamos vencer, essa igreja vai crescer. Eis-me aqui, vou estar aqui para ajudar na limpeza, para ajudar na colaboração, para ajudar nos dízimos, nas ofertas. Eu quero ser aquela pessoa mesmo maravilhosa de Deus, né? Então, o eis-me aqui, ele vai muito, muito, muito além de que nós possamos imaginar. É muita coisa. E ele disse, eis-me aqui, né? Moisés, ele escutou o chamado de Deus, porque Deus fala que chamou ele pelo nome, e ele respondeu, eis-me aqui. Não é? E ali nós estávamos comentando, eu e a Angélica ontem, a Ana, tudo, nós saímos, e a gente estava falando que é muito fácil a gente dizer eis-me aqui, quando a gente chega aqui no fundo do poço, não conhece Jesus, ou quando a gente se esfria, ou quando a gente se afasta, ou quando a gente, né, aí a gente quer se consertar com Deus, voltar ao primeiro amor, então a gente vem e diz eis-me aqui. Agora ele, quando ele viu o povo dele sofrendo, ele deixou toda aquela glória que ele tinha, né? Glória do diabo, não era de Deus aquilo, né? Porque ele morava ali num palácio, teve todo o conforto, estava ali. Ele não precisava dizer eis-me aqui, mas ele disse eis-me aqui. E quando Deus viu que ele teve pena do povo, que ele se doeu por aquele povo, ele viu o povo escravizado, Deus já viu que ele seria a pessoa indicada, escolhida para liderar aquele povo. E aí ele fala aqui na sequência, ele fala aqui no 4, e Moisés disse, eu irei ver esta maravilha, porque a sarça não se consumia. E o Senhor viu que ele ia para ver e disse, e o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e este disse, eis-me aqui. E ele disse, não te aproximes daqui, tire-te os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E Deus falou muito comigo sobre esta maravilha. Ali ele estava, como ele falou aqui, era o monte de Deus, no Monte Horebe. Nós também temos um Monte Horebe aqui, que eu sempre falo, né? O nosso Monte Horebe é o nosso altar. Por isso a pastora tocada por Deus fez esse altar maravilhoso aqui neste propósito. Este altar é um altar que a gente honra muito, a gente tem muito amor, muito carinho, muito respeito, muita reverência. Então, por isso que este altar, não é qualquer um pode subir, criança não pode subir, a gente tem aquele cuidado, porque é um monte santo, né? O altar, ele representa o monte santo de Deus. Por isso que a gente fala, quando termina o culto, quem quiser vir próximo aqui, ó, ao pé do altar, né? Estar aqui no monte santo de Deus, parece que aqui o lugarzinho é mais forte, sei lá, a gente está mais perto de Deus, a gente chega melhor, mais rápido da nossa bênção. Parece um monte de coisa, é uma alegria, né? E eu identifiquei muito esta passagem aqui com o nosso altar, sabe? Eu falei, nós também temos esse lugar santo hoje, né? Que é o altar de Deus.
E aí ele disse assim, não te aproximes daqui, tire teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E aí ainda ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temia olhar para Deus. Olha a reverência, olha o temor, porque imagina a grandeza de Deus, né? Quem somos nós para conseguirmos olhar face a face para Deus? Então ele também teve, né, esta reverência, este respeito, ele não teve nem coragem de olhar para Deus. E aí Deus falou com ele, e o Senhor disse, eu vi a miséria do meu povo, que está no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos seus opressores. Eu sei de seus sofrimentos. E eu achei muito forte também este versículo, porque mostra como que Deus, Ele vê o teu problema, Ele vê a tua causa, Ele vê a tua luta, Ele vê o teu dia a dia, Ele vê a tua casa, Ele vê o teu trabalho, Ele vê tudo, como Ele fala aqui, né? E Ele tem misericórdia, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, né? Quando nós somos realmente livres, praticamos a palavra, somos realmente, dizemos o eis-me aqui, praticamos realmente o eis-me aqui. Então Deus, Ele é maravilhoso, como Ele fala aqui. E Ele fala que Ele viu, né, o clamor por causa dos opressores. E quem de nós não temos opressores hoje? Todos nós temos, principalmente eu creio nós que somos de Deus. Nós temos perseguições, nós temos opressores, sim. Mas aí ele fala, eu sei dos seus sofrimentos. O Senhor, Ele sabe o problema, a luta, sabe, de cada um de nós. Ele sabe o porquê que cada um de vocês estão aqui. E aí ele fala, e no 8, e desci para os salvar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e vasta, para uma terra que corra leite e mel. Olha só o que Deus tem preparado para nós. Esta mesma terra que corre leite e mel, Deus tem preparado também hoje para nós. Basta nós crermos, basta nós crescermos, basta nós obedecermos, basta nós colocarmos na prática tudo que nós aprendemos, sabe? Nós se unir, se juntar e fazer a mesma obra de Deus com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, sabe? Quando dizer eis-me aqui, domingo eu chorei muito, 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 porque para nós pastoras, obreiros, é uma alegria muito grande ver que este propósito trabalhou já no coração daqueles que um dia se esfriou, que um dia se afastou, que um dia foi um obreiro, que um dia foi um colaborador, um líder, né? E a gente vê voltar. É uma alegria muito grande para as pastoras. Eu chorei muito, eu choro muito, 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 quando eu escuto aquela musiquinha que a Ana põe lá, da Aline Barros, que aí eu falo, pronto, ela já vai consagrar alguém. Eu já não sei nem quem é, porque Deus toca, é ela que abre a palavra para ver, para confirmar. Nós não levanta ninguém sem abrir a Bíblia e confirmar. Eu sempre falo aqui na igreja que tudo que nós fazemos é sobre a palavra de Deus. Nós não fazemos nada por nós, pela nossa carne, pelo nosso ser humano, não. Nós fazemos pelo Espírito Santo de Deus. Nós buscamos ali, se é para levantar aquela pessoa, consagrar, Deus confirma, né? Através da palavra, a pastora abre, Deus confirma, a pastora faz aquela surpresa na hora para a gente. Eu já começo a chorar, porque eu já sei que alguém vai se levantar. E ali eu já me emociono muito, é uma alegria que entra dentro do meu coração, toma conta de mim, eu fico maravilhada, sabe, uma bênção. O meu sonho, o sonho da pastora, dos nossos obreiros, dos nossos líderes, colaboradores aqui da igreja, é ver a salvação, ver o crescimento de cada um de vocês. Ver nossa igreja ser uma família unida, maravilhosa, todo mundo junto, todo mundo no mesmo espírito, no mesmo crescimento, no mesmo amor, na mesma dedicação, sabe, sem egoísmo, sem ninguém querer ser melhor que ninguém, porque nós não somos nada sem Jesus. Com Ele sim, nós somos tudo, mas sem Ele nós não somos nada. Mas nós unidos,
Nossa, é muita maravilha, muita força, né? E aí então ele fala, na continuação ele fala, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu vi os tormentos com que os egípcios o oprimem. Então veja, Deus estava vendo tudo aquilo, estava vendo o sofrimento do povo dele, tudo que eles estavam sendo atormentados, que eles estavam sendo ali oprimidos, né? E ali Deus falou o que para Moisés? Vai, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. E hoje Deus fala, vai contigo também. Nós temos que ir para tirar aí do mundo os perdidos, os que se afastaram. Hoje Deus diz esse vai para nós. Um dia ele disse para Moisés, e hoje é nós que temos que ouvir este vai e obedecer e fazer, sabe, chamar, sabe, tem muita gente aí fora que desviou, que esfriou, pessoas que estão dentro da igreja que se esfriou. Então nós precisamos ser, sabe, ter este chamado de Deus, de não só eis-me aqui, porque o eis-me aqui é também isso, é nós salvar almas, é nós falar para o nosso irmão, para aquele que está sofrendo da grandeza desse Deus, desse ministério, dessa igreja, dessas crianças, adolescentes, né, desta obra maravilhosa que Jesus confiou a nós. E aí ele diz assim, no 11, Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E ele disse, eu estarei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Olha que coisa maravilhosa. Moisés achando que não era capaz. Disso aqui eu me lembrei quando eu me converti, eu também, por eu não ter estudo, eu achava que eu não era ninguém. Eu falava, não, imagina, como que eu vou ser pastora, como que eu vou pregar, imagina, eu não sei falar, eu lia tudo errado. Eu não parava ponto final, vírgula, exclamação, interrogação, não sabia que era nada, eu ia direto. Então, ninguém entendia nada. Então, eu tive que ler muito a Bíblia, né, e Deus falar comigo, e eu sempre ia pedindo para Deus, Deus me dava resposta, né. E ali eu fui indo, até que um dia Deus falou comigo uma palavra, mostrando que Ele não escolhia, né? Ele capacita os escolhidos, Ele não escolhe os capacitados, né? E ali Deus falou comigo que Ele não olha para quem é grande, para quem tem estudo, Ele vai nos pequeninos, eu me vi pequenininha. E aí eu falei, não, então Deus está falando comigo, eu vou pregar. Se Ele está mandando eu pregar, eu vou. E eu me lembro que a primeira pregação que eu fiz, me deu até dor na barriga, no estômago, e eu orando a Deus, falando, ai meu Deus, será que eu vou pregar direito? O que eu vou falar? Me ajuda, eu vou ler a Bíblia, né? Mas o que eu devo falar mais? Eu sei que Deus me usou. Quando terminou, foi um culto de meia dúzia de pessoas, 8 pessoas no máximo. Uma daquelas mulheres veio falar comigo, disse que, nossa, eu fui muito usada, que Deus falou com ela, me abraçou. E como eu tinha falado no início, que era a minha primeira pregação, que eles me perdoassem alguma falha, alguma coisa, ela disse, não, a senhora já é uma pastora, a senhora é uma mulher de Deus, Deus já usou a senhora e vai usar muito, muito ainda. A senhora vai ser muito usada, essa moça falou. E ela me abraçava e me beijava e agradecia a Deus, que ela disse que Deus deu resposta, solução para ela do problema que ela estava. E ela ficou maravilhada com aquele culto. E eu só louvava a Deus e agradecia a Deus. E ali eu fui, sabe, tomando liberdade. Quando eu louvava a Deus, eu tinha muito temor, eu não me mexia, eu parecia uma estátua. E ali um dia eu fui aprendendo que eu tinha que adorar a Deus, me soltar. Hoje eu sou até exagerada, né? Hoje eu louvo, eu canto, eu vou aqui para a igreja, eu estou ali, parece que eu estou pisando em ovos, estou falando com Deus, eu me transformo, né? Eu fico numa alegria muito grande quando eu louvo a Deus. E isso somos todos nós, porque eu não sou mais bonitinha que ninguém, né? O mesmo Deus que fez comigo faz com cada um de vocês tem um ministério,
tem um chamado, sim, assim como chamou Abraão, como chamou Moisés, ele disse, os dois, né, disse, eis-me aqui também, nós estamos aqui dizendo, e o Senhor creio que tem um trabalho com cada um de nós aqui. E aí ele diz aqui no Senhor, eu parei aqui, deixa eu ver, no 13, né? E Moisés disse a Deus, eis que eu irei aos filhos de Israel e lhe direi, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me dirão, qual é o seu nome e o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então o nosso Deus é o grande eu sou, né? Ele é maravilhoso. E aí ele fala no 15, e Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel, e dize-lhe, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que me apareceu, ele disse, eu vos ouvi e vi o que vos tem sido feito no Egito. E eu disse, eu vos farei subir da miséria do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Amém? Amém? Então, gente do céu, que maravilha, né? Que é a gente ver no domingo aquela pregação maravilhosa de Abraão, hoje falou de Moisés, e é maravilhoso a gente hoje poder trazer para as nossas vidas essas experiências que os grandes homens de Deus, né, deixou de legado para nós seguirmos, né, a nossa caminhada com Jesus. E o objetivo deste propósito é justamente isso, nós dizer para o Senhor, eis-me aqui, e fazer de todo o nosso coração a nossa parte, sabe, não importa do menor ao maior, da posição, né, não importa se às vezes nós se achamos que não somos capazes, que não somos nada, não. Cada um de vocês aqui é um escolhido do Senhor. Deus, eu sempre falo que esta igreja Jesus escolheu a dedo, e basta aqueles que creem, que têm fé, que se entregam mesmo a Deus, com certeza nós vamos ter uma igreja maravilhosa, nós vamos ser uma grande igreja aqui, vai ter um grande crescimento, porque todos unidos, imagina que maravilha que não vai ser, todos juntos, todo mundo no mesmo espírito. Então só tem que crescer. Os filhos, né, de vocês, o futuro, essas crianças, o futuro dessa igreja. Então nós estamos num ministério maravilhoso que Jesus nos deu, que é esse ministério nosso de crianças, adolescentes, não é? E assim, é só vitória. Nós temos tudo para vencer e para crescer com estas maravilhas que o Senhor manda para nós aqui, para nós pastoras pregarmos para vocês. E é só vocês ouvirem, prestar atenção, comerem esse alimento maravilhoso espiritual, sabe, tragar, alimentar, mastigar e pôr ali em prática tudo aquilo que a gente aprende, e com certeza nós vamos ser mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para a gente.